Jesus se importa com os nossos pedidos mais bobos e eu tenho uma história pra provar isso. Isso aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás. Hoje eu já tenho 22 anos. E na época eu tinha de 6 para 7 mais ou menos. Não me lembro agora certinho a minha idade. Na minha casa tava passando aquele perrengue. Não sei se muitos conhecem, né, os perrengues financeiros. Mas tava triste, menina. Tava terrível. Meu pai tinha sido mandado embora do emprego. Um emprego de anos, tá? Que ele trabalhou. A minha mãe, problema de saúde. E então foi isso. Meu pai basicamente ajudando minha mãe, fazendo faxina, os dois. E meu pai e minha mãe é bem detalhista, principalmente meu pai. Então se você falar pra ele, tipo assim, se você falar pra meu pai fazer uma limpeza na sua janela, beleza, ele não vai limpar sua janela, ele vai limpar o chão, a janela, a parede, ele vai limpar tudo, até o teto, porque ele é bem detalhista. E nisso meus pais ficavam, tipo assim, 24 horas trabalhando e na faxina, e tipo assim, ganhava 30, 40, 50 reais. Aí nesse dia eu lembro que um pouco dinheirinho que tinha recebido, a gente foi no mercado comprar o básico, né, gente, pra não morrer de fome. Aí eu acho que como toda criança, quando passa naqueles corredores deliciosos do mercado, né, pede pro pai e pra mãe. E eu fui fazer isso. E aí eu pedi. Eu falei, mãe, a gente pode levar essa? Era uma bolacha de chocolate. Sabe aquela da Radical? Acho que essa marca não existe. Não acho que nem a marca, é o nome da bolacha. Se você conhece essa bolacha, você vai saber do que eu tô falando. E minha mãe não tinha, meus pais no caso, não tinham pra levar. Minha mãe com toda a calma e dava pra ver a dor no olho dela. Dava pra, sabe assim, hoje, né, no caso, lembrando disso, que a gente é criança, a gente não entende muito a gravidade das coisas, né? Mas com o meu olhar de mãe, hoje em dia, eu podia ver o sofrimento que tava nos olhos dela. Nem sei, né? Talvez ela podia até ter chorado no off, né? Porque, gente, é uma dor. Seu filho te pedir um negócio, você não tem pra dar, entendeu? E aí ela falou, filha, hoje não, a gente não tá podendo levar, não tem como levar agora. Era uma vontade boa, sabe? Eu tava com bastante vontade mesmo. E eu sempre, desde pequenininha, vendo meus pais ter comunhão com Deus, muito pequena, sempre conversando com Deus, sempre tendo ali minha relação com Deus mesmo, né? Minha individualidade com o Senhor, do meu jeitinho infantil, mas era oração sincera. Em comparação com hoje, eu olho assim, tenho saudade, sabe? Que tipo, a gente não tinha noção do tempo, da correria, só ficava ali aproveitando e orando, é como se eu estivesse falando com o meu melhor amigo antes de dormir, sabe? E no dia a dia também. Aí nesse dia, indo pra casa, eu fiquei com aquilo no coração. E a gente andando ali no mercado, eu comecei a falar com Deus, né? Eu sempre falando sozinha, mas não é sozinha, eu tô falando com Deus. E eu falei do fundo do meu coração. Falei, Deus, eu quero muito essa bolacha, eu tô com muita vontade. Faz bastante tempo que eu não como uma bolachinha e eu tô com bastante vontade. Se o senhor puder, que eu sei que a mãe e o pai tá sem dinheiro, mas eu acho que o senhor deve ter um dinheirinho aí. Se o senhor puder, você pode, por favor, me dar uma bolachinha dessa? Porque eu tô com muita vontade. Amém. Pronto. Acho que nem amém eu disse. Porque não foi uma oração, tava só conversando, era um desabafo. E aí, a gente chegando em casa, minha mãe dando ali a janta pra gente dormir, já era umas 7, 8 horas da noite. A gente tinha chegado do mercado. Enfim, tava em casa ali, se preparando já pra fazendo as coisas pra dormir. Do nada, no portão, uma buzina. E eu lá terminando minha janta, tranquilona. Aí eu lá comendo bem plena, do nada minha mãe ficou um pouquinho lá no portão. Aí minha mãe entra simplesmente pela porta assim, com a sacola. Aí minha mãe, chorando muito, ela pegou e foi me falar: olha aqui, filha, que Jesus mandou pra você. E aí
eu fui ver, gente, sacola, acho que eram umas 2 sacolas, e tinha tudo simplesmente o sonho de uma criança, só coisas que a criança ama, entendeu? Aí, como lembrete, ele colocou lá a bolacha que eu tinha pego no mercado, que eu queria levar. E minha mãe em prantos, e eu olhando e falando, ai meu Deus, normalzinho assim, né? Ai meu Deus, obrigada, agradeci, né? E a minha mãe chorando muito, porque ela viu, né? Provavelmente ali naquele dia, eu falando da minha cabeça, né? Fontes da minha cabeça. Provavelmente naquele dia ela ficou com aquilo no coração, tipo, poxa, provavelmente ela, né? Que mãe que vai negar uma coisa que seu filho tá pedindo ali, uma coisa de comer, principalmente. O filho ele tem muito brinquedo. Às vezes a gente tá na rua, ele sempre quer trazer uma coisinha. Aí eu falo, tipo, você já tem um desse, você já tem desse, sabe? É só por ter, criança, né? Então a gente fala não, mas não fica com culpa. Mas tipo, uma coisa de comer, poxa, provavelmente naquele dia minha mãe sentiu muito. História, gente. Jesus mandou lá minhas coisas, minhas guloseimas, tudo que uma criança gostaria. Muito bom. Lembro até hoje. Tudo ali, o Danone, bolacha, salgadinho. E é isso. Então, Deus é maravilhoso. E assim como ele ouviu a oração da Camille, de 6 para 7 anos, ele ouve as nossas orações de hoje em dia. Inclusive, tem outras histórias para contar, mas essa é uma história que marcou meu coração até hoje, sabe? Tipo, é algo assim que eu lembro e fico muito grata a Deus por ele ter atendido a minha oração. E eu sou grata até hoje por isso. E sempre falo que para Deus é abençoar, né, a vida da pessoa que se permitiu ser usada por ele. E é isso, gente. Beijo. Tchau.